Sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, em sextas-feiras, o nosso avião aterriza no próximo aeroporto. Sim, deixamos para trás ainda os sinais do tempo epifânico, com a transformação da água em vinho, as bodas de Caná, para irmos em direção aos inícios, aos albores do tempo comum, do qual já falamos e ainda falaremos mais detidamente adiante. Esse tempo tão valioso e extenso, na sua primeira etapa, porque este tempo durará exatamente até a chegada da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, termina a primeira etapa do tempo comum e inicia-se a Quaresma, quando então, ao fim dos festejos pascais com Pentecostes, a igreja começa, depois da Santíssima Trindade, começará a celebrar de novo o tempo comum, até que o ano litúrgico seja encerrado. Mas hoje, como carioca da gema, não posso ignorar que nessa sexta-feira o Rio de Janeiro para celebrar seu padroeiro, São Sebastião, este mártir que vai cair sobre o império e a maldade de Diocleciano, mais ou menos nos albores do segundo século. Esse homem que terá soldado romano, converte-se ao cristianismo e, obviamente, há a percepção de que esse soldado romano é cristão. Nós inventamos agora um modo de ser católico, ou ser cristão, que é inodoro, não tem odor. Eu devo ser um católico que ninguém deva perceber, nem no meu trabalho, nem na faculdade, nem na escola, nem em lugar nenhum, nem no Zap. Mas os cristãos nunca foram assim, sempre tiveram um odor desagradável aos hereges, aos amigos do demônio, agradável aos que buscam a verdade, mesmo fora da igreja. E talvez por isso, o odor de santidade de São Sebastião vai levá-lo à suprema resposta a Cristo, o martírio. Ele será martirizado mais uma vez, mas com a segunda tradição, será flechado e os seus restos mortais serão, por muito tempo, já desde o período antigo, será na Via Ápia, junto das catacumbas, venerado. Portanto, o Rio de Janeiro tem um padroeiro de excelência. E nesses tempos ruins, bárbaros, rudes, São Sebastião ainda é, sobretudo para nós, uma cidade tão desprovida de meios desenvolvidos suficientemente para proteger seus cidadãos. Aliás, os próprios cidadãos às vezes são viróticos, porque não sabem ser cidadãos, não sabem cuidar uns dos outros, não sabem cuidar do meio ambiente, não sabem cuidar da cidade, não sabem cuidar da política. Por isso, nós nos voltamos esperançosos também para a intercessão, desde a Europa, que o cultiva, aliás, foram os portugueses que vão trazê-lo para cá, como quase tudo,
Este São Sebastião, na Europa, é cultivado, pelo menos era, né? Que eu acho a Europa cada dia mais indiferente, era cultivado como o protetor das pestes, das pragas, das doenças. Nem só de vacina vive o homem, parafraseando a nossa escritura. Portanto, um homem venerável, uma memória venerável. Por outro lado, São Sebastião também é uma referência para aquilo que nós chamamos de altivez, não é? De resiliência, que me parece tão característico dos bons brasileiros, isto é, da maioria, que apesar de tudo, de todos, levanta-se, trabalha, busca trabalho, entende que deve sustentar-se honestamente, mesmo que isso não o faça milionário rapidamente, ou talvez nunca. Confia nas instituições, enquanto elas são confiáveis. Tem uma fé, seja em Cristo, ou ao menos alguma fé religiosa, mesmo que tenhamos um momento daqueles que se declaram, que não quer dizer que sejam religiosos. Por isso, recordar São Sebastião é um dever de um carioca. Chamá-lo à tona, ele que nunca nos abandona, porque é nosso padroeiro escolhido como padroeiro desta mega cidade, ele tem intercedido por nós e continuará a fazê-lo. Esperamos estar à altura da súplica que fazemos a ele. Ouçamos uma voz de excelência no 4º século, Santo Ambrósio, aquele que vai, com sua palavra e pregação, propiciar aquilo que faltava, a conversão de Santo Agostinho, bispo de Milão, porque a origem de São Sebastião é no norte da Itália, provavelmente na província de Milão. Ao comentar o Salmo 18, faz referência a São Sebastião com o título Fiel Testemunha de Cristo. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos 14, 22. A muitas perseguições correspondem muitas provações. Onde há muitas coroas de vitória, deve ter havido muitas lutas. Portanto, é bom para ti que hajam muitos perseguidores, pois entre muitas perseguições, mais facilmente encontrarás o modo de seres coroado. Tomemos o exemplo de São Sebastião. Hoje é seu dia natalício. É originário daqui, de Milão. Talvez o perseguidor já tivesse se afastado ou ainda não tivesse vindo a este lugar, ou fosse mais condescendente. De qualquer modo, Sebastião compreendeu que aqui, ou não haveria luta, ou ela seria insignificante. Partiu então para Roma, onde por causa da fé havia uma tremenda perseguição. Lá sofreu o martírio, isto é, lá foi coroado. Assim, no lugar onde chegara como hóspede, encontrou a morada da eterna imortalidade. Se só houvesse um perseguidor, talvez esse mártir não tivesse sido coroado. Mas o pior é que os perseguidores não são apenas os que se veem, há também os invisíveis, e esses são mais numerosos. Assim como um único rei perseguidor envia muitas ordens de perseguição, e desse modo, em cada cidade ou província, há diversos perseguidores, também o diabo envia muitos servos seus para moverem perseguições, não apenas exteriormente, mas interiormente na alma de cada um. Sobre tais perseguições, foi dito na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que querem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Disse todos, sem exceção. Pois quem de fato poderia ser executado
se até o próprio Senhor suportou tormentos de perseguições, quantos aqui, as ocultas, todos os dias, são mártires de Cristo e proclamam que Jesus é o Senhor. O apóstolo Paulo, testemunha fiel de Cristo, conheceu esse martírio, pois afirmou: a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Vejam que bela homilia, e as homilias mais bonitas não são as palavras do bispo, mas a vida que este homem levou, que corrobora, adensa, engrandece e localiza suas palavras. Por isso, na festa de São Sebastião, nós somos felizes, mesmo em circunstâncias bem limitadas, porque não são as circunstâncias que devem reger a nossa vida, mas a nossa fé. E São João perguntava: mas quem é vitorioso sobre o mundo, senão aquele que pensa que Jesus é o Filho de Deus? Gostaria de lembrar aos meus ouvintes, pelo rádio, que também me veem, me escutam, enfim, que podemos interagir em outras redes sociais. No Instagram, padre.pedropaulo. No Facebook, Pedro Paulo. E no YouTube, o Verbo e o Mundo de Hoje, ou simplesmente Padre Pedro Paulo. Entre nas minhas redes sociais. Acho que há coisas lá que também podemos conversar, conhecer e, de fato, crescermos juntos.